No vídeo anterior nós falamos sobre sistemas numéricos e adotamos o sistema decimal. Embora não seja o sistema perfeito ou o melhor sistema para trabalharmos, mas foi o sistema que foi adotado, então não é agora que vamos mudar toda a nomenclatura de toda expressão numérica. O computador mesmo utiliza o sistema binário, ele está utilizando agora o sistema binário para passar essas imagens para a gente. Então vamos começar com conjuntos numéricos. Nós temos que adotar alguns conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que vamos adotar, vamos chamar de conjunto dos naturais. Conjuntos naturais, propositalmente, eu vou não começar com o zero aqui, porque o zero foi colocado depois, posteriormente, tá? Meu português está meio complicado hoje. Então vamos começar com 1, porque o zero não é exatamente natural, tá? O zero foi um número que foi colocado depois. A gente começa a contar do 1. A gente não começa a contar, olha, eu tenho 0. Agora sim eu tenho 1. Não. Eu tenho 1 carneiro, 2 carneiros, 3 carneiros, 4 carneiros. E assim sucessivamente. Esse daqui é o conjunto das naturais. E são os conjuntos dos inteiros não negativos, tá? E obviamente depois teve a inclusão do zero. E vamos colocar o zero aqui. Ele vai até infinito, se é que você poderia chegar ao infinito, se fosse nos hiper reais, né? Mas aqui você está no conjunto dos naturais. Então veja, para o conjunto dos naturais, você pode fazer algumas operações. As operações são simples. Então você tem as operações que agora vamos definir algumas operações. Uma é a soma. Então presta bastante atenção, porque aí é que começa a confusão. A confusão está em começar a misturar tudo quanto é bola, porque não entende e começa a ter um monte de regra e devido a essas regras malucas que botam na cabeça, por exemplo, você tem um número aqui, você pega aqui, você tem menos 427 mais 322. Então a pessoa diz, não, esse cara é positivo, então eu boto aqui 322 e subtrai de 427. E começa a fazer um tipo de coisa que, desse jeito que não tem nada a ver, não pega nenhuma letra com nada e a pessoa nem entende que não tem nada a ver. Apenas porque tem um sinal negativo aqui no meio e a pessoa não entende que ela está fazendo a subtração, vai dar um sinal negativo, obviamente, e a gente vai chegar lá. Apenas, eu vou adiantar aqui, você está do lado positivo com 322 e você vai subtrair 427, ou seja, você vai para o número negativo aqui, que vai ser, sei lá quanto, vai ser aproximadamente menos 90, alguma coisa assim. É o que você deve esperar que seja. Ou seja, na realidade, você de 322 vai subtrair 427. Então você quer saber o quanto é que isso daqui sobra. Ou seja, você tira de 322, você tira 322 e tira mais um pouco. Quanto é esse pouco que você tira aqui? Então, a maneira de você fazer corretamente é pegar 427 e subtrair 322. Subtraindo 322, você vê o quanto você tirou aqui. O que restar
é o quanto você tirou daqui para cá. Então, daqui você vai ter 5, 0, 105. Eu falei 90, né? Dá 105. Então, na realidade, você vai para menos 105. Ou seja, se você sair de 322 e for para menos 105, você subtraiu você subtraiu 427, tá? Então, é esse tipo de engano, ou engodo, que a gente vai tirar ao longo do processo, tá? Deixa eu tirar essa conta daqui. É apenas para mostrar um tipo de erro comum que muitos alunos cometem, não só esse, mas porque não sabe o que está fazendo, não entende o que está fazendo. Então, não adianta você começar uma casa pelo telhado. Então, vamos ver o que é uma soma. Uma soma, você tem, por exemplo, 4 mais 3. 4 mais 3 é uma soma. Mais 4 significa 4 unidades. 1, 2, 3, 4. E 3 significa 3 unidades. 1, 2... Desculpa, peraí. Deixa eu voltar aqui. 1, 2, 3. 3 unidades. Então, se você somar a quantidade de unidades, esse cara aqui é 4 unidades. Esse cara aqui é 3 unidades. No total, você vai ter 7 unidades. E não importa se você somar essas 2 unidades primeiro, depois somar essas 5 unidades depois, não importa a maneira que você fizer. Então, você pode colocar em evidência da maneira que você quiser, porque isso tudo aqui é uma soma. Então, se 4 é 2 mais 2, e 3 é 2 mais 1, você pode colocar em evidência e colocar que é 2 mais 2 mais 2 mais 1. E pior, se você pega e vai definir depois que a multiplicação é o número de vezes que você soma uma determinada parcela, aqui você está somando 3 vezes o 2, então você pode muito bem dizer que isso é 3 vezes o 2 mais 1. Isso tudo vai dar 7, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar na multiplicação, estou adiantando as coisas aqui. Mas nos naturais, você pode fazer tudo isso. O importante é que você traduziu para a soma, que é uma operação mais simples. Então, por que você faz a multiplicação primeiro, para depois fazer a soma? Porque você tem aqui 1 mais 3 vezes 2, por que você não soma 1 mais 3 para depois multiplicar com 2? Porque 3 vezes 2 é 2 mais 2 mais 2. Ou seja, você tem que primeiro fazer a soma, que é a operação, que é comum à operação que está sendo feita com esse 1, para depois fazer a soma com 1. Agora sim, 2 mais 2 mais 2 são 6, mais 1 são 7, então está certo. Se você fizer esse 1 mais 3, você vai estar dizendo que é 4 vezes 2. Ora, 4 vezes 2 são 8. 4 vezes 2 significa que você está somando 4 vezes o 2, ou seja, seria 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso não é verdade, tá? Então, daí, por que você coloca a expressão 3 vezes 2 em primeiro lugar do que o 1 quando você tem uma soma? Não é porque é regrinha, não. É porque 3 vezes 2 você tem que transformar numa operação que seja comum à operação que você vai fazer. E com isso, você pode fazer a operação agora porque está tudo na mesma operação. Não é porque
seja uma regrinha. E com isso você está vendo agora a operação da soma, a operação de colocar em evidência, e você teve a noção da multiplicação. E quando você tem expressões, você tem, obviamente, se você tivesse 3 vezes 2 mais 1 entre parênteses, aí a coisa mudava de figura. Por quê? Porque o entre parênteses é como se fosse um bloco fechado, como fosse o gato de Schrödinger. Meu português está ruim, imagina em inglês. Schrödinger. Aquele gato que não sabe se está morto ou se está vivo. Então, esse 2 mais 1, ele está dentro dessa caixa fechada. Então, é como se você não soubesse o que está aqui dentro. Você não sabe o que está aqui dentro. Então, você primeiro tem que fazer o que está aqui dentro, para depois fazer o resto da soma. Então, o que está aqui dentro, você faz a conta, o que está aqui dentro, para depois você vai fazer a multiplicação, o que quer que seja. Ora, se o que está aqui dentro é 2 mais 1, que vai dar 3, aí depois você multiplica por 3 para dar 9. Então, você obviamente tem que fazer o parênteses primeiro. Então, é isso, não é que seja uma regra, é que quando você tem 3 vezes 2 mais 1, veja, o que é que significa 3 vezes alguma coisa? Significa ela, mais ela, mais ela. Ora, e a gente não viu que a gente pode botar em evidência a soma. Eu posso abrir esses parênteses aqui todinho. Então fica 2 mais 1, mais 2 mais 1, mais 2 mais 1. E obviamente eu posso somar simplesmente 2 mais 1. Ou posso fazer a comutação. Eu posso botar 2 mais 2 mais 2, mais 1 mais 1 mais 1. 2 mais 2 mais 2 dá 6, mais 1 dá 7, mais 1 dá 8, mais 1 dá 9. E é exatamente a expressão que está aqui. Ou seja, a gente não quebra nenhuma evidência matemática, ou seja, a gente não quebra uma operação matemática. O que a operação de multiplicação diz? A operação de multiplicação diz que 3 vezes alguma coisa é essa coisa, mais essa coisa, mais essa coisa. Então nunca decore. Você vai pela própria definição de multiplicação. Então, se você vai abrir o parênteses, você quer multiplicar. Ah, peraí, mas eu posso multiplicar esse vezes esse vezes esse. O professor ensinou. Ele ensinou, mas ele ensinou, mas ele ensinou. Realmente, ó. Por quê? Porque aqui você pode botar em evidência 2 mais 2 mais 2, vai aparecer quantas vezes o 2? 3 vezes o 2. 3 vezes o 2. E quantas vezes vai aparecer o 1? 1 mais 1 mais 1, vai aparecer 3 vezes o 1. Ou seja, por isso que você pode fazer 3 vezes o 2, mais 3 vezes o 1, pela regra da comutação, e obviamente vai ter que dar 9 novamente. Beleza? Então essa é a primeira dica de multiplicação, colocar em evidência, e vamos embora que atrás vem gente. Obrigado, pessoal, até a próxima aula.